Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Como é que passaram o feriado ontem? Foi tudo legal aí, tá? Espero que sim, tá? Também tia Bárbara, como a gente sabe, ficou em casa e ficou com a família dela também, tá, gente? Vocês continuam fazendo essa questão da higienização das mãos, lavando, né? Passando álcool em gel, usando máscara quando precisa sair. Então, que bom, tá? Então, hoje a gente vai ver o que, gente? A gente vai ver o nosso conteúdo de história, tá? Só que antes, vamos fazer uma perguntinha para vocês, tia Bárbara. Vocês fizeram a atividade da aula de terça-feira? Que foi que a gente falou sobre terça-feira? Foi sobre geografia, muito bem, onde a gente fez o resumo, não foi? Falando do quê? Do clima e da vegetação. Não foi, gente? Então, espero que vocês tenham feito uma atividade, tá? Que tenham se divertido ontem, mas agora vamos lá voltar para as nossas aulas com muito capricho, muita concentração, para que vocês continuem aprendendo, tá certo? Então, hoje, o que é que a gente vai ver de história, tia Bárbara? A gente vai ver a cultura africana. O que é isso, tia Bárbara? Lembra que tia Bárbara falou que os escravos que vieram da África, então a gente vai ver como foi que se expandiu essa cultura africana aqui no nosso país. Porque a gente sabe que os escravos, né, o povo africano, também fizeram parte da nossa formação do nosso povo brasileiro, né? Que foi o português, o branco, né? O branco português, os indígenas que aqui já viviam e os africanos, que foram os escravos vindos da África. Tá certo? Então a gente vai ver hoje essa cultura. Mas por que, a gente tem que saber qual a importância de a gente saber toda essa questão da cultura africana? Porque a gente precisa, reconhecer qual foi a importância que ela teve aqui no nosso país, né? O que foi que deixou de legado? O que foi que deixou de cultura? O que foi que deixou de história? Tá certo, gente? Então a gente vai ver tudo isso hoje, tá bom? Então a gente vai agora para as nossas operações, como vocês já sabem, que hoje será no caderno, tá? E vamos dar prosseguimento à nossa aula de história, tá bom? Então vamos lá, tá? E operações agora. Agora, amores, vamos fazer o que? As nossas operações, tá? Que vai ser aonde? No caderno, tá certo? Então, ó, são essas aqui as operações de vocês, tá? Depois vocês dão uma pausezinha e copia, tá? No caderno de vocês de matemática ou de operações. Lembrando, botar o cabeçalho lá bem bonitinho, viu? Com o nome de vocês, a data. E agora tia Bárbara vai fazer o quê? A letra A com vocês, que é de adição, e uma de multiplicação. E a letra B e D vocês fazem aí em casa, tá certo? Então vamos lá, letra A. 54, vou botar pequeno, gente, para poder dar aqui o espaço todo. Mais 41,025. Não esqueçam que é vírgula embaixo de vírgula, passa o traço para a gente somar. Então, agora, o 5, tá, gente? Desce, né? 2 mais 2, quanto é? 4. 3 mais 0, 3. Desce a vírgula. 4 mais 1, 5. E 4 mais 9... 5 mais 4, 9. Então, a resposta da letra A é 95,345. Tá certo, gente? Agora, a gente vai fazer o quê? A letra C, tá bom? Vamos lá na letra C. 91,37 vezes 54. 4 vezes 7 é o 7. Vezes 4, quanto é? 28. Muito bem. Vão 2. 4 vezes 3, 12. Com mais 2, 14. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. E 4 vezes 9 é 36. Então, agora o 5. Vamos multiplicar pelo 5. Para não esquecer que aqui tem que deixar um espaço, a gente coloca o mais aqui. Então, 5 vezes 7,
35. 5, sobe 3. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. 8, vai, umzinho. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. E 5 vezes 9, quanto é? 45. Agora a gente passa o traço, tá? E vamos somar. O 8 a gente desce. 4 mais 5, 9. 8 mais 5, quanto é? 13. Vai 1. 6 mais 6, 12. Mais 1, 13. Vai 1. 5 com mais 4, 9. E desce o 4, que fica o quê? 493.398. Então, agora vocês vão fazer a letra B, que é de subtração, e mais uma, que é a letra D, de multiplicação, tá certo? Então, agora, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Como a tia Eva já falou, a gente vai falar sobre a cultura africana. Tá bom, meus amores? Vamos lá. Com as grandes navegações dos séculos XV e XVI, Portugal formou um império com terras na Europa, na África, na América e na Ásia. O primeiro continente que os portugueses alcançaram navegando pelo Oceano Atlântico foi a África. Lá, eles estabeleceram contato com diferentes povos, mas a princípio não ocuparam o território. À América, os portugueses chegaram em 1500. Cerca de 30 anos depois, começaram a ocupar as terras com a produção de cana-de-açúcar, explorando o trabalho escravo de índios e africanos. O índio foi o primeiro a ser escravizado, mas essa prática sofreu resistência dos próprios índios, que conheciam o território e conseguiam escapar, e da Igreja Católica, que desejava catequizá-los. A opção foi trazer trabalhadores da África, onde a escravidão existia havia longo tempo. O principal motivo por trás dessa decisão provavelmente foi o lucro que o tráfico de escravos gerava para os comerciantes europeus. Com esse comércio, a escravidão africana ganhou enorme proporção, provocando o maior movimento migratório forçado da história. No início, os próprios europeus capturavam os cativos. Mais tarde, eles passaram a obter escravos dos chefes africanos, oferecendo em troca produtos como tabaco, cachaça e armas. Vários povos e reinos africanos participavam do comércio de escravos. Os cativos eram capturados no interior do continente e podiam ser pessoas que não conseguiam quitar suas dívidas ou prisioneiros de guerra. Em geral, os traficantes de escravos eram africanos, portugueses e luso-brasileiros. Ao governo português, cabia garantir o negócio e lucrar com a cobrança de taxas e impostos. Os africanos aprisionados eram conduzidos a fortalezas, presídios e feitorias instalados nas regiões litorâneas do continente, onde ficavam presos por até 20 dias. A viagem pelo Atlântico acontecia nos chamados navios negreiros, onde os cativos permaneciam acorrentados. Muitos morriam por causa das doenças e das difíceis condições da viagem, como a falta de alimentos e de instalações sanitárias. O Porto de Salvador era um dos principais lugares de desembarque de africanos no Brasil. Ao desembarcarem, os cativos recebiam cuidados para se recuperarem da viagem e poderem ser negociados nas cidades. A maior parte dos escravos seguia para as fazendas de cana-de-açúcar, onde não viviam mais do que 30 anos. Na nova terra, era preciso reconstruir a vida, aprender a língua, o trabalho e as regras do lugar, sempre convivendo com a vigilância dos feitores e com os castigos físicos. Muitos cativos buscavam a liberdade, alguns por meio da revolta ou da fuga,
Outros preferiam casar-se e obter permissão para construir uma família. Durante os quase 4 séculos de escravidão no Brasil, aproximadamente 5 milhões de africanos foram trazidos à força para a nossa terra. Com o trabalho e a convivência com outros povos, os africanos ajudaram a formar o nosso país e a nossa gente. Bom, gente, como a tia Bárbara falou, hoje a gente vai falar sobre a cultura africana, né? Ou seja, a cultura dos negros quando vieram para cá. Então, antes da chegada dos europeus na África, gente, a escravidão já existia, porém não intensa como foi aqui, né? O que acontecia? Esses africanos eram feitos de escravos, por quê? Porque muitas vezes faziam dívidas, eram presos, entendeu? Então, o que acontecia? Eles faziam o delito, então viravam escravos, tá? Só que nessa época na África já tinham várias nacionalidades de africanos, tá? E vários outros grupos étnicos. Então, o que acontece? Quando essas pessoas viravam escravas, tá? Por conta de dívidas, por causa de delitos que cometiam, ou até por causa de guerra que eles perderam, viravam escravos, sua quarta geração era livre. Quer dizer, eles não viviam eternamente escravos, não. Por exemplo, eu hoje sou uma escrava. A minha quarta geração, no caso, a minha bisneta ou bisneto, seria o quê? Livre, tá, gente? E assim, a gente vê que na África acontecia essa questão da quarta geração ficar livre. Já que no Brasil não, que as negras que davam luz a qualquer criança, elas já nasciam pertencentes ao dono dos grandes engenhos, das fazendas, tá, gente? Eles eram os escravos pro resto da vida, independente. Então, o que acontecia? Como tia Bárbara falou, né, esses escravos eram feitos de escravos porque cometiam delitos, perdiam guerras ou por conta de dívidas aos fazendeiros ou senhores de engenho, que como eles não tinham o dinheiro para pagar, o fazendeiro ou o dono de engenho fazia o quê? Pegava e ele ia trabalhar, obrigado e à força, tá? Para aquela pessoa que ele devia o dinheiro. E essa comercialização dos escravos, a gente chamavam de escambo, tá? Porque eles eram trocados por mercadorias, ou seja, mercadorias assim de besteira, que eram o quê? Produtos como aguardente, né? Que a gente sabe é cachaça, produtos bélicos, que são o quê? Armas bélicas são faca, armas, arco e flecha, espadas, tá, gente? E também por besteira, como fumo, açúcar, ferragens, vidro. Já pensou, gente, uma pessoa ser vendida a outra por um punhalzinho de açúcar? Pois isso acontecia, tá? Então, quando os portugueses chegaram lá na África, foi que essa questão da escravidão aumentou. Não lá, mas aqui, tá, gente? Por quê? Eles chegavam lá e te compravam, primeiramente, inicialmente, esses escravos que eram de dívidas, que eram presos por delitos, né, gente? E como viram que essa demanda, os africanos viram, né? Há uma grande demanda chegando dos europeus querendo mais e mais escravos, que aconteciam. Alguns reis de lá, que eram também ricos da África, eles fizeram o quê? Simplesmente começaram a pegar outros grupos étnicos, tá? Capturar e vender para esses europeus como escravos, gente. E como é, tia Bárbara, que esses escravos vinham parar aqui no Brasil? Bom, gente, eles vinham através dos navios negreiros europeus, tá? E o que é que acontecia? Muitos deles nem chegavam vivos aqui. Por quê? Porque era uma situação, gente, extremamente precária. Vinham todo mundo junto, todo mundo acorrentado, todo mundo preso, tá? Com fome, porque muitas vezes a comida que tinha lá era o resto do que os europeus comiam.
tá, gente? Ou seja, eram tratados muito mal, tinha muita precariedade. E muitos faziam o quê? Pegavam doenças como uma que chama de benzo, que é uma depressão profunda, que eles ficavam tão tristes, que eles ficavam sem comer até morrer, porque não aguentava aquela situação, porque estavam longe da família, às vezes das mulheres, dos filhos, né, gente? Então, eles ficavam tristes e acabavam entrando nesse benzo, que é essa depressão profunda. Mas também pegavam o quê? Diarreia, sarampo, disenteria. E o que que acontecia? Eles também morriam, muitas vezes desidratados, ou porque não comiam, por conta realmente dessa doença, né? E o que que acontece? Quando chegavam aqui, eles eram colocados assim, ó, como se eles fossem mercadorias de venda, como se fossem produtos qualquer de nenhum valor. Para quê? Para que os fazendeiros ou os senhores de engenho fossem escolher esses escravos que iriam comprar. Por exemplo, eles viam o quê? O negro que tinha mais força para trabalhar, que tinham todos os dentes, sabe, gente? Que você via que ainda tinha vitalidade, ou seja, vida para trabalhar, porque eles eram obrigados a qualquer custo a trabalhar. E se eles se negassem a esse trabalho, o que que aconteceria? Eles eram castigados, e a gente sabe que os castigos eram bem pesados, né? Chicoteavam, deixavam com fome, deixavam presos, alguns colocaram até, botavam tipo uma focinheira nesses escravos, para que nenhum outro escravo pudesse ajudar, ou seja, alimentar ele, né? Então, eles botavam tipo uma focinheira no rosto desses escravos para que nenhum outro alimentasse ele, tá? Isso tudo como forma de castigo. E a gente via lá na África que não era como a gente vê hoje, assim não, tudo separadinho não. Era como a gente viu, né? Vários grupos étnicos que eles viviam como? Que os maiores povoamentos da África que vieram para cá foram negros do Congo, da Nigéria, da Costa de Ouro, que tinha um país chamado Costa de Ouro, tinha de Moçambique, de Mali, da Angola, tá, gente? E muitos desses sofreram porque vieram para cá para servir de escravos para essas pessoas. Então, o que que acontecia? Como eles tinham a obrigação de trabalhar à força, os que se negavam, gente, eram castigados, como tia Bárbara falou, né? Alguns ainda conseguiam ter a coragem de fugir, só que não adiantava. Vocês acham que eles fugiam e ficavam por isso mesmo? Ó, gente, nada disso. Eles fugiam, se embrenhavam dentro da mata, né, do mato. Só que esses fazendeiros e senhores de engenho, eles tinham o quê? Uns capangas que faziam o quê? Quando esses negros fugiam, se embreavam atrás na mata e muitas vezes encontravam esses negros fujões, ou então não encontravam mais. Porém, eles eram perseguidos, gente. Mesmo que ele fizesse um mês, um ano que tivesse fugido e aquele capanga encontrasse ele em outro momento, ele ia o quê? Pegar ele, levar ele de volta para a fazenda e obrigá-lo ele a trabalhar. Porque ele pertencia, foi comprado, né, pelo aquele senhor de engenho, por aquele fazendeiro, tá? E o que é que acontecia com isso? Eles trabalhavam tanto, era um trabalho tão forçado e não se alimentavam direito, como a gente sabe, né? Que pegavam tanta da doença, gente, que muitas vezes eles só viviam de 4 a 8 anos de vida. Né? Porque assim, os homens que trabalhavam mais naquela força física de cortar mato, de criar os animais, plantação, extração de minérios, e as mulheres elas ficavam mais responsáveis pelos afazeres da casa, né, como mucambas das filhas dos senhores de engenho, ou seja, cuidavam da roupa, davam banho, vestiam, tudo isso, né? Então, como os homens principalmente, trabalhavam muito, só viviam de 4 a 8 anos. Tá, gente? E porque a carga era intensa de trabalho. Não tinha hora esse negócio de vai pegar de 8 às 5 da tarde, não. Não, eles trabalhavam, se brincar, até 24 horas no dia, sem descanso e sem uma alimentação adequada. Então, muitos desses morriam cedo devido a essas questões todinhas. Tá certo, gente? E o que é que a gente vê? A gente vê que essa colonização portuguesa, desde que chegou aqui, a gente percebeu que muita coisa foi destruída por ela, né? Por quê? Porque como a gente viu
A parte da Mata Atlântica, que foi quando a gente viu na aula, né, de terça-feira, que foi a aula sobre vegetação, né, que a gente viu que a Mata Atlântica ela foi muito destruída, principalmente nessa época da colonização, que como vocês viram, tinham a exploração do pau-brasil e eles também fizeram o quê? Começaram a tirar essa parte da Mata Atlântica para que fizesse o quê? Aumentasse a plantação da cana-de-açúcar para a extração do açúcar. Então foi muito... como a gente vê, né, uma vegetação só de resquícios, porque ela foi muito maltratada, a Mata Atlântica. Como a gente vê também, muitas pessoas sofreram, né, como a gente viu, os inconfidentes, aquelas pessoas que trabalharam daqueles movimentos nativistas, né, gente? E agora também os escravos, que eram obrigados a trabalhar, comprados por mixarias, né, de dinheiro, e também comprados ou trocados por mercadorias que não valiam nada. Como Tia Bárbara já disse, né? Aguardente, faca, uma arma, uma espada, até por açúcar, né, gente? Então, um absurdo um negócio desse. Então, vamos fazer o quê? Novamente, dar um resumão do que a gente viu hoje, né? A gente viu que antes da chegada dos portugueses, essa escravidão já existia lá na África, só que era o quê? Muito menor do que a escravidão que começou a existir, passou a existir aqui no Brasil. Né? Que esses escravos eram feitos de escravo porque tinham perdido alguma guerra, alguma batalha, ou deviam aos senhores de engenhos fazendeiros, ou simplesmente eles eram obrigados a trabalhar como escravos, né? Como a gente viu também, a quarta geração deles, eles nasciam livres, não eram obrigados a viver para sempre sendo uma pessoa que tinha o quê? Um dono, né? Então, eles já estavam livres, essa quarta geração. A gente viu que essa negociação era feita através do escambo, onde era o quê? Inicialmente a troca por mercadorias, né? E como depois os africanos que tinham maiores poderes aquisitivos fizeram o quê? Viram que aumentou tanto a demanda de pedidos de escravo, que o que foi que aconteceu? Começaram a pegar grupos étnicos de outros grupos e começaram a vender eles como mercadoria, né? Como uma pessoa que não tinha validade nenhuma. Então, como é que esses escravos vinham? Através de navios negreiros, né? Que não tinha condições nenhuma de higiene nem de alimentação. Muitos entravam numa depressão profunda, como a gente viu, que é o benzo, e ficavam até morrer sem comer, para que pudessem morrer mais rápido. Ou então pegavam o quê? Disenteria, sarna, sarampo e outras doenças que faziam o quê? Com que eles morressem também. Então, nem todos os negros que eram comprados na África chegavam aqui no Brasil com vida, né, gente? Então, o que foi que acontece? Eles chegavam aqui, eram mostrados, né, como uma mercadoria qualquer para que esses fazendeiros comprassem esses negros para ficarem como escravos nas suas fazendas, né, gente? E a gente viu também que eles eram obrigados a trabalhar na força mesmo. Muitos que resistiam a esse trabalho apanhavam muito, né? Tinham castigos severos. E como o trabalho era tão intenso, uma carga pesada mesmo, eles só viviam praticamente de 4 a 8 anos, onde eles não aguentavam devido à falta de alimentação, falta de higiene e também das condições de trabalho, eles acabavam morrendo mais rápido, né, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, tá, gente? E Tia Bárbara agora vai deixar vocês, tá, com tio Hernandes na nossa aula de inglês. Então, Tia Bárbara se despede por aqui hoje, tá? Mas vocês continuam com o tio Hernandes na aula de vocês de inglês. E outra, gente, por favor, não esqueçam, tá? De fazer as nossas operações do caderno e a nossa atividade no livro, tá bom? Então, grande beijos para vocês e até amanhã.